Pessoal, o Supremo Tribunal Federal recebeu nesta sexta-feira o relatório da Polícia Federal que indicia o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias. O nosso querido Bruno Pinheiro está acompanhando tudo isso já há um tempo e vai trazer os detalhes para a gente agora. Jair Bolsonaro e 11 aliados, hein, Bruno? Conta tudo. Bem-vindo, meu amigo. Justamente, ex-assessores, inclusive. Ótima tarde a você, excelente final de semana quem nos acompanha. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Estavam aguardando a finalização do inquérito, que justamente, além do ex-presidente, outras 11 pessoas acabaram sendo indiciadas. Advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, advogado Iacef, que chegou a revelar ontem em nota que ele comprou aquele relógio novamente, não foi com ordem nem mesmo de Mauro Cid e nem ordem do ex-presidente, comprou por livre, espontânea vontade e devolveu à Polícia Federal. Ontem eu conversei com o advogado de Mauro Cid. O advogado de Mauro Cid me respondeu o seguinte, que essa é mais uma etapa da investigação, que não existe nenhuma complicação, que ele está honrando todos os acordos que foram feitos com a Justiça. Até agora está tudo bem e que não vão comentar sobre este caso. Hoje eu conversei rapidamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele estava a caminho de Santa Catarina, não quis comentar sobre este assunto. A expectativa é que durante o evento, no final de semana, em algum momento, ele fale sobre esse indiciamento, já que até agora ele somente confirma que não utilizou de forma alguma o comprovante de vacinação e que também não tinha informações sobre esse relógio, nem mesmo sobre essas joias que a equipe recebeu e que não foram incorporadas a esse acervo da Presidência da República. O inquérito foi finalizado ontem, de acordo com os agentes da Polícia Federal. O inquérito é todo o material é físico e já foi enviado para o Supremo Tribunal Federal, que ainda não confirma se isso já está no sistema ou não. Está em sigilo, então até agora há pouco, há cerca de 15 minutos, eu conversava com a assessoria do Supremo Tribunal Federal e a informação é que não está oficializado essa documentação já no STF. Na sequência, o ministro relator, que é Alexandre de Moraes, ele encaminha então para a PGR para analisar. A expectativa, Evandro, que nada aconteça, nem ofereça a denúncia e nenhuma resposta do arquivamento até antes das eleições. E aí, para finalizar, eu conversei hoje com um nome muito próximo do ex-presidente, alguns nomes que estão ligados nessa articulação eleitoral. Eles acreditam que esse julgamento não vai chegar tão rápido, mas o receio é que isso arruine a imagem do ex-presidente e dos seus aliados na campanha eleitoral para eleger o maior número em outubro. Então, o receio realmente é a consequência desse indiciamento nessa articulação eleitoral para o ex-presidente e para os seus aliados, porque aliados do governo atual vão usar isso muito nas eleições, já que a eleição, ainda que seja regional, acaba com reflexo de uma eleição nacional. Evandro Cini. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Daqui a pouco a gente vai trazer para vocês a repercussão política, né? O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, diz que isso não vai impedir que Bolsonaro seja utilizado para as campanhas eleitorais e muito menos que não dê reforço ou prejudique aí os planos do PL de calibrar ainda mais o número de prefeituras pelo país. Gustavo Segré já está conosco, quero te receber e já passar a palavra para você. Segré, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, nossa querida audiência. Não gostei nem um pouquinho da imitação que fez a Langani. Não gostei. Eu achei também que não foi fiel não ao nosso argentino. Você concordou comigo? Mas avisa para o Piperninho que segunda-feira estou por aí, que ele não precisa ficar com saudades de mim. E que não permita que a Langani perturbe ele. Você sabe que senão... sempre quem é imitado diz que a imitação é ruim, né? Não, mas a tua imitação pode ser boa se fosse em português. O teu castelhano é muito ruim. Ô, Gustavo Segré, é bom você guardar seu lugar aqui mesmo. Pode deixar que eu te ajudo, tá? Sua cadeira está reservada. Agora, Segré, falando aí do primeiro tema, né, e trazendo então o indiciamento de Jair Bolsonaro, a Polícia Federal fala em provas robustas sobre Bolsonaro e sobre as pessoas que estavam ao redor dele naquela confusão envolvendo as joias. Pega a joia, tenta passar a joia na Receita Federal, depois vende essa joia, recupera a joia. Enfim, como é que você avalia, então, o envolvimento ou não do ex-presidente da República e os próximos passos a partir do que a polícia apresentou até agora? Primeiro, se a polícia encontrou indícios, tem que ser investigados, do jogo também, nessa investigação, e indiciar as pessoas que correspondam. Me chamou a atenção que foi indiciado Fábio Van Garden, que era o advogado. Ele não tem, pelo que a gente sabe, nenhuma participação efetiva, nem na recepção da joia, nem na venda, mas era o advogado e ele foi indiciado junto com o ex-presidente.
Em termos de datas, me parece prudente a PF fazer um trabalho técnico também, porque se fosse obtida a intenção de fazer essa denúncia mais perto das eleições para atrapalhar o Bolsonaro e os seus candidatos, eles deixariam mais perto da eleição para que não dê tempo de explicar muito isso. Mas eu tenho recebido muitas perguntas de nossa audiência através das redes sociais sobre por que tanto problema com uma joia ou um Rolex que tinha recebido o presidente Bolsonaro e o presidente Lula pudesse ter um relógio entregado pelo presidente da França, 2005, 2006, cujo valor inclusive era maior que o Rolex esse que foi atribuído ao presidente Bolsonaro. E a resposta, aproveito e dou uma resposta pública, é que o TCU mudou a sua interpretação ou definiu a sua interpretação a partir de 2016. Não obstante isso, dirigência do PL, da oposição, entrou com um pedido de investigação no TCU e isso vai para o plenário para resolver se o relógio que o presidente Lula tem no seu poder vai ficar com ele ou vai ter que ser devolvido para o acervo, porque senão fica a sensação de que o presidente Lula poderia ficar com o relógio e o presidente Bolsonaro não. A resposta é que o presidente Lula recebeu esse relógio antes que o TCU resolvesse as características de aqueles presentes que são considerados personalíssimos ou que devem ir para o acervo presidencial. Ô Fábio Piperno, como é que você analisa o caminho agora para Jair Bolsonaro e aqueles que eram aliados dele? Ou que ainda são, né? Bom, só uma coisa, além do relógio, o presidente Bolsonaro recebeu um monte de coisa, colar, anel, enfim. Sim. Está falando em alguns milhões de reais. Bom, veja, esse caso, eu acho que ele vai sendo conduzido com a devida cautela pela Polícia Federal. Ninguém está tomando nenhuma medida assodada. Está sendo investigado há mais de um ano. E quando surgem aí as informações de que a PGR vai deixar isso para depois do período eleitoral, para formalizar ou não a acusação depois do período eleitoral, é claro que a gente pode observar isso de duas formas. Primeiro, alguém pode imaginar que, bom, se a acusação está pronta, se os indícios eles são bastante robustos, por que não fazer agora? E, por outro lado, veja, há também a interpretação de que, como se trata de um presidente da República envolvido, e vai haver uma eleição daqui a pouco, nada melhor, nada mais prudente do que esperar esfriar o ambiente político para se continuar agindo de forma racional, né? De forma independente, de forma pautada apenas nos indícios, nas provas, nas evidências. A situação eu acho muito complicada porque, veja, muita gente já se manifestou em relação a isso. Mauro Cid já falou bastante, aliás, recomendo até um podcast que o Portal UOL nessa semana disponibilizou sobre isso. Há também a questão do advogado do presidente Bolsonaro ter recomprado uma peça e admitido isso. Então, ele diz que ele fez por conta própria. Isso, que ele fez por conta própria e doou ao Tesouro, uma pessoa extremamente generosa. Então, é evidente que há também há provas materiais. Então, acho que a justiça não pode agir, por exemplo, como fez o Sérgio Moro ao liberar a delação do Palocci em cima da hora da eleição de 2018. Tem que, não vai mudar nada esperar um mês a mais, um mês a menos. Ô Gani, como que você vê? Eu vou pegar uma carona aqui no que disse o Piperno. Em tese, a PGR teria 15 dias para oferecer ou não a denúncia. Então, o que a Polícia Federal fez foi um inquérito, uma investigação baseado ali na coleta de provas, de fatos, entrega para o Supremo daria 15 dias para a PGR oferecer ou não a denúncia, ou seja, formalizar se Jair Bolsonaro será réu ou não. E aí, conforme disse o Piperno, já há boatos de que deixem para depois da eleição. Eu acredito que seja uma decisão prudente pelo impacto eleitoral que isso pode trazer, Evandro, seja de um lado ou para o outro, porque uma denúncia agora
poderia interferir nas eleições num seguinte sentido: o Jair Bolsonaro estaria envolvido com associação criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, etc. São as denúncias que apontam o inquérito, e isso poderia ter um impacto eleitoral negativo. Mas, por outro lado, também pode dar vazão a de que todas essas denúncias colocam Jair Bolsonaro como uma vítima de uma perseguição política. E aí teria um impacto eleitoral positivo para Jair Bolsonaro na capacidade de transferir votos para alguns prefeitos e vereadores. Então, assim, o mais prudente mesmo é deixar isso para depois das eleições. Zé Maria Trindade está conosco também. Bem-vindo, Zé. Eu já quero analisar essa questão política contigo. Valdemar Costa Neto foi questionado se isso atrapalharia a campanha eleitoral do PL. E ele disse rapidamente que não, que Jair Bolsonaro continua sendo o protagonista do PL na tentativa de alcançar mais prefeituras. A impressão que eu tenho é que aqueles que seguem Jair Bolsonaro, que são eleitores ou que pegam votos transferidos a partir de Jair Bolsonaro, veem essas denúncias como inócuas. Qual que é o teu ponto de vista? No mercado se diz que isso está precificado, né? Uhum. Quando se diz que já existe um resultado, uma consequência para o que aconteceu. Todos já discutiram, já houve demonstração dessas joias para lá, joias para cá, depoimento nos Estados Unidos, ida da Polícia Federal, depoimentos vários do CID, vários do ex-presidente Jair Bolsonaro e do Vanguard, enfim. Houve todo um processo e todos já sabem do que se trata. Há provas, e é uma realidade, há provas suficientes e sobradas, como se diz no jargão jurídico, de que houve mesmo a venda, a tentativa de venda. Há provas, fotografia do pai do Cid, um general, com um embrulho na mão e refletindo a cara dele no invólucro das joias, vendendo, né? Então, assim, isso não tem nenhum debate. O que eu acho estranho é como se está tratando juridicamente esse processo. Primeiro, é evidente que o ex-presidente Jair Bolsonaro está, sim, sofrendo uma perseguição jurídica. E desde que era presidente da República, qualquer coisa era abertura de inquérito e tal. Hoje, por exemplo, ele tem vários inquéritos ali ainda abertos e esse é um inquérito diferente, especial e incompreensível, né? Aí vem, por que esse assunto está no Supremo Tribunal Federal? Jair Bolsonaro não é deputado federal, não é senador, não é presidente da República, é um cidadão comum. Isso deveria estar sendo investigado pela polícia. E geralmente, quando a polícia, geralmente não, a lei manda o Código de Processo Penal, a polícia investiga, abre ali o inquérito e manda para o Ministério Público decide se vai ou não indiciar, né? E aqui já foi direto para o juiz, que é o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E aí, só a partir de agora, vai se consultar o Ministério Público, que vai dar um parecer. E, na verdade, o Ministério Público não dá um parecer. Ele tem um monopólio de denunciar ou não. Isso é do Ministério Público, esse monopólio de denunciar ou não denunciar. E, nesse caso, não, já foi direto para o juiz. Então, há uma dificuldade jurídica nisso aí e há provas sobradas de que houve a venda do presente. Isso aí sempre foi um buraco cinzento aqui, sobre os presentes, de quem era o presente. Até o Tribunal de Contas da União entrar e dizer, olha, não é do detentor do cargo, e sim da instituição. O Piperno estava discordando aqui de você. Por quê, Piperno? Não, veja, o Zé, ele coloca realmente uma dúvida, que é uma dúvida levantada aí por muitos defensores, inclusive do presidente Bolsonaro, de que o processo não deveria estar no Supremo. Então, existe esse embate jurídico. E realmente esse embate ele é real. Da mesma forma que, pensando exclusivamente no fato em si, as joias existem. As joias foram transportadas em avião presidencial, o que é muito grave, para fora do país. Parte dessas joias foram vendidas, pelo menos o relógio, e recomprada. Nós temos o ajudante de ordens do presidente falando, olha, de fato, né, aconteceu isso, meu pai estava lá envolvido e tal. Então, do ponto de vista da materialidade da história,
as provas são para lá de robustas. Eu imagino que a defesa vai exatamente dessa linha do Zé para contestar a legitimidade de já levar isso para desfazer parte daquele inquérito aberto muito antes. E também em relação à questão de itens personalíssimos versus itens que deveriam ser entregues ao erário. Vamos tentar levantar esse tipo de dúvida. Agora, aliás, joia, inclusive, encontraram lá na fazenda do Nelson Piquet. Né? Então, pois é, tem uma coisa muito exótica, para se dizer o mínimo. Né? Então, o fato é que, em relação à materialidade, não há uma dúvida. Mas então, pegando do que você falou, Piperno, se a gente pegar a Operação Lava Jato, a materialidade era até mais evidente do que essa. A corrupção existiu, assim, a olhos vistos, com uma cifra mais bilionária, né? A gente está falando ali de 40 bilhões de reais desviados, né? Para cofres, para abastecer partidos. Não, o que eu quero dizer é o seguinte... Mas o que uma coisa tem a ver com a outra, Não, Dani? o que tem a ver? Que onde é que a Lava Jato conseguiu ser esvaziada e soltaram ali todo mundo, né? Voltando à cena, Evandro, foi justamente atacar na formalidade. Né? O processo, o Moro é suspeito, deveria ter começado em Brasília e não em Curitiba. Então, essas formalidades, elas são capazes, sim, de anular um processo. Né? Isso aconteceu com a Lava Jato, apesar de toda a corrupção escancarada. Ô, Segré, arremate, para a gente seguir. Eu sou contra qualquer corrupção, não interessa se é esquerda, direita, centro, lua, horizontal, vertical, não interessa. Se é corrupção tem que ser combatida e tem que ir à sentença. Mas eu concordo com o Zé Maria, tem alguma coisa aí no foro privilegiado que não tem foro privilegiado que me chama muito a atenção. Independente dessas questões legais, que os advogados se encarregam de ver se o CEP estava certo, se estava errado, se o fórum correspondia. Devemos lembrar que Robinho foi uma sentença na Itália e aí não tinha problema de jurisdição, está preso. Agora, sendo aqui dentro do país, Curitiba parece que não faz parte do Brasil. Mas esse é outro assunto. O que me chama a atenção é que, sendo algum processo no STF, não tem apelação. Determinação, sentença e cumprimento. Acabou. Isso me chama a atenção por quê? Porque dentro desse processo legal, do devido processo legal que tantas vezes temos escutado, tradicionalmente deveria ser a Polícia Federal investiga, o Ministério Público aceita essa denúncia, investiga, vê se procede a denúncia, envia e oferece a denúncia para a Justiça e na primeira instância um juiz determina se vale a pena continuar com o processo. Aqui é o contrário, já pularam todos, primeira instância, segunda instância, terceira instância, a terceira instância seria o STJ, já foi para o Supremo, lembrando que o Supremo não tem apelação. Então isso dá uma sensação dizendo, por quê? Mesmo que utilize o avião presidencial, Bolsonaro não tem foro privilegiado. Então sempre a sensação que fica, de um lado pode tudo, se tiver o CEP errado anulamos tudo. Do outro lado, usou o avião presidencial, tem que ir para o STF. É uma sensação um pouco até porque o foro privilegiado diz respeito à função. A partir do momento que ele deixou a presidência da República, ele perdeu o foro privilegiado. Foi assim com o Temer, foi assim. Devemos lembrar, o próprio presidente Lula. O próprio presidente Lula foi na primeira instância, não foi no STF. Sim. Então, por que deveria agora o Jair Bolsonaro, que era mesmo ex-presidente também, como era o presidente Lula, ir direto para o STF, e o Lula não, foi para a primeira instância. É estranho. Porque é um inquérito aberto antes. Não, mas não, Piperno, porque o foro diz respeito à função. Então, mesmo o inquérito do Temer e do Lula foi aberto antes, mas a partir do momento que eles perderam a presidência... O do Lula não foi aberto quando eles deixaram... Pega então o Temer. Quando eles deixaram a presidência da República, você perde o foro de função, você perde o foro privilegiado e vai para a justiça comum. Só se justificaria... O inquérito que investiga isso, ele continua tramitando no STF. Veja, mas iria para a justiça comum porque o Jair Bolsonaro perdeu o foro privilegiado, porque o foro diz respeito à função. Só justificaria o foro privilegiado caso alguém, neste inquérito, ainda fosse um ministro de Estado e um deputado. Aí iria para o Supremo.